Roma sempre teve um poderoso exército, principalmente no auge da República e do Império Romano. Entretanto, mesmo tendo o exército mais poderoso da antiguidade, como os romanos sofreram esmagadoras derrotas tanto em Carras quanto em Teutoburgo. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Roma sempre foi mais forte ao jogar conforme suas próprias regras, que eram principalmente ao longo das linhas de batalha centradas na infantaria, com espaço para manobras, e manobras táticas complexas. Quando as condições estavam favoráveis, Roma era imbatível, mesmo contra todas as probabilidades. Muitas vezes ela não teve sucesso fora de suas condições favoráveis de combate, e é aí que a Alemanha e a Pártia entram em cena. A Alemanha, com suas florestas, pantanos e cultura guerreira, era uma área de desvantagem para qualquer romano, e isso foi visto já nos dias de César, quando ele fez sua demonstração de força através do rio Reno. Alguns imperadores queriam empurrar as fronteiras do império para a fronteira alemã, mas a natureza do terreno e a natureza tribal militarista das pessoas que habitavam esse terreno provaram ser um grande prejuízo, tanto financeiro quanto militar. Para combater isso, Roma começou a incorporar tribos na esfera de influência romana por meio de alianças, terras, trocas de reféns e romanização geral. Embora isso tivesse algum grau de sucesso, mais na Gália do que na Germânia, tornou-se uma faca de dois gumes brutal. Como resultado da troca de reféns, várias tribos alemãs começaram a se familiarizar com a doutrina e a estratégia de combate romana, aprendendo as táticas do exército, e como funcionava, desde o legionário até o próprio general. Um desses alemães, Armínio, um auxiliar romano, da tribo dos queruscos germânicos, deu a Roma sua maior derrota desde a perda de Crasso em Carras. Armínio nasceu em algum momento entre 18 e 17 a.C., era filho de um chefe querusco chamado Segímero. Como era tradição na época, Armínio e seu irmão Flavus treinaram sob instrução romana e foram levados para Roma quando jovens para serem mantidos como reféns, obter educação militar, cidadania romana, e o status de cavaleiro antes de retornar para a Germânia, onde atuariam como aliados permanentes de Roma. Armínio retornou à Germânia por volta de 4 d.C. e assumiu o comando de sua tribo, os queruscos. Ele seria absorvido pela força auxiliar do exército romano, e seria usado nas expansões planejadas para o rio Elba sob o governador Públio Quintílio Varo. No verão de 9 d.C., Varo, com 3 legiões, 6 coortes e 3 esquadrões de cavalaria, iniciou sua investida na Germânia, e em direção ao rio Elba. No outono, Varo estava movendo seu exército para seus acampamentos de inverno no Reno, em preparação para o inverno que se aproximava. No caminho, Armínio sussurrou continuamente no ouvido de Varo sobre várias revoltas e insurreições falsas, ocorrendo em toda a Germânia, e o aconselhou a cortar caminho pela floresta de Teutoburgo, uma área desconhecida para os romanos, para economizar tempo. Um chefe germânico aliado de Varo, Segestes, avisou Varo que Armínio estava tramando contra ele, e não era confiável. Varo o dispensou, sendo conhecido por sua arrogância, e pensou que o assunto era pessoal entre Armínio e Segestes. Isso provou ser um erro fatal. Como resultado de sua falha em atender ao conselho de Segestes, Varo colocou-se em um posicionamento tático horrendo, estendendo seu exército e trem de bagagem por uma extensão de cerca de 6 milhas em uma floresta densa que ele essencialmente não conhecia. Seu único guia havia cavalgado para capturar seus batedores e deixá-lo praticamente cego. Também estava chovendo no primeiro dia da Batalha de Teutoburgo, o que dificultou até mesmo manter uma marcha decente, quanto mais dar a mobilidade necessária para manobras táticas. Com florestas, colinas, falésias e uma forte neblina cobrindo a região, as legiões estavam à mercê de Armínio e seus aliados germânicos que conheciam muito melhor o terreno, tinham uma razão mais forte para lutar e estavam mais bem equipados para a natureza do combate próximo, combate que eles estavam prestes a iniciar. Não havia tempo ou espaço para Varo manobrar, e a batalha estava terminada antes de começar.
Sem a capacidade de organizar suas legiões em linhas adequadas e sendo estendido por uma distância de 6 milhas, Varro tinha pouca esperança de conter o ataque que recebeu, e cometeu suicídio por vergonha de sua devastadora ingenuidade, e por ter caído em uma emboscada que dizimou suas legiões e levou suas águias. Carras tornou-se mais um exemplo dos romanos deixando suas áreas de vantagens, e optando por se envolver em uma área que não era sua especialidade, contra um inimigo que tinha pouco conhecimento de combate, com um comandante de habilidade tão sem brilho que ele teve todo o seu exército aniquilado, nos vastos terrenos baldios do deserto. O comandante dessa incursão na paisagem infernal dos desertos do Oriente Médio era ninguém menos que Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma, mas um homem com uma reputação militar questionável. O motivo pelo qual ele se aventurou no desconhecido contra um inimigo com o qual Roma não tinha rivalidades, e até mesmo um tratado, ainda está perdido na história, mas o fator mais aceito é a inveja das conquistas militares de Pompeu e César, uma simples ganância e necessidade para a glória. No entanto, apesar de toda a razão e lógica em contrário, Crasso partiu para a Síria para assumir o governo que ele conquistou devido ao primeiro triunvirato. Após sua chegada, Crasso começou a usar sua imensa riqueza para levantar um exército de 7 legiões, totalizando cerca de 35.000 soldados de infantaria pesada, com 4.000 de infantaria leve, e 4.000 de cavalaria. Foi com Artavasdes da Armênia que Crasso cometeu seu primeiro, e possivelmente o mais mortal erro estratégico. Artavasdes havia aconselhado Crasso que seria melhor marchar por rotas conhecidas e protegidas na Armênia para evitar a dura extensão do deserto, e até se ofereceu para fornecer mais 16.000 soldados de cavalaria, e 30.000 de infantaria para ajudar Crasso em sua campanha. Por razões sem lógica, tanto para mim, quanto para todos os historiadores, Crasso recusou isso e tomou a rota direta para a Pártia pelo próprio deserto, tentando capturar as grandes cidades que pontilhavam seu caminho. Ao ser informado da marcha de Crasso, o rei parta, Orodes II, dividiu seu exército em 2, levando principalmente arqueiros e cavalaria com ele para a Armênia para punir Artavasdes por dar apoio a Crasso, e concedeu a outro general, Surena, 9.000 soldados, arqueiros a cavalo, e 1.000 catafractários fortemente armados. Não se esperava que Surena, em desvantagem numérica de cerca de 4-1, derrotasse Crasso. A estratégia era para que ele apenas o perseguisse até que Orodes pudesse retornar para ajudá-lo na batalha. Simultaneamente, enquanto isso acontecia, Crasso estava sendo informado por um informante pago dos partos, Ariâmenes, que a força parta de Surena estava fraca e pronta para ser derrotada, encorajando Crasso a atacar o mais rápido possível. Jogando todo o bom senso para o vento, Crasso marchou com seu exército para encontrar Surena, passando por todos os suprimentos de água disponíveis, enquanto também ignorava os apelos de Artavasdes de que Orodes estava furioso na Armênia e solicitando ajuda. Crasso, ao invés de ajudar Artavasdes, decidiu enfrentar Surena na cidade de Carras. Para não alongar muito o vídeo, vou evitar listar todas as decisões taticamente ruins que Crasso tomou no decorrer da batalha, desde escolher se envolver sem descansar o exército, até formar formações quadradas ocas em vez da tradicional linha romana, mas digamos que foram muitos erros. Com essa emboscada, os romanos nada puderam fazer contra a cavalaria parta, foi um verdadeiro massacre, no qual Crasso foi o principal culpado. Assim como em Teutoburgo, os romanos estavam em um terreno em que não foram treinados para lutar, contra uma força contra a qual tinham pouca experiência real de combate, com um general que era melhor bajulador do que líder militar. Houve também uma perda de águias legionárias, e talvez uma das maiores humilhações que um romano já sofreu. A cabeça de Crasso foi decapitada, cheia de ouro derretido e usada como suporte para mais humilhações. De acordo com Plutarco, uma última zombaria foi feita ridicularizando a memória de Crasso, ao vestir um prisioneiro romano, Caio Paxiano, que se parecia com ele na aparência, em roupas de mulher, chamando-o de Crasso, e o imperador, conduzindo-o em um espetáculo espetacular de uma procissão triunfal simulada, colocando em uso ridículos símbolos tradicionais do triunfo e da autoridade romana. Verdadeiramente, Carras foi uma derrota devastadora que só foi igualada pela derrota de Teutoburgo. Você notou uma coisa em comum em Teutoburgo e Carras? O comum era a má preparação e arrogância. Roma era uma máquina militar brilhante, sem dúvida, mas ela foi prejudicada por um sistema de promoção que era oligárquico, corrupto e inadequado para proezas de combate sustentáveis.
É por isso que você vê constantes altos e baixos na história romana em relação às suas forças armadas, tudo dependia do comandante que surgia para liderar e o que eles escolhiam fazer ao liderar, havia simplesmente muito espaço para que o generalato ruim ocorresse, e não havia barreiras suficientes para impedi-lo. Roma lutava melhor com seus pontos fortes, guerra manobrável com um comandante competente em um ambiente sustentável. A Alemanha e a Pártia não eram fáceis de manobrar do ponto de vista romano, longe demais para uma campanha eficaz e sustentável com o tamanho do império em cada ponto no tempo e muito perigosas para a natureza oscilante de generais romanos qualificados. Roma era formidável, mas não era invencível. Certamente um general melhor preparado, com grandes recursos disponíveis, poderia com certeza conquistar a Pártia ou a Germânia, entretanto, a grande corrupção e briga por poder não permitiria isso, por esse motivo Germânico foi impedido de conquistar a Germânia, e César foi morto antes de invadir a Pártia. Já fiz vídeos sobre essas duas derrotas, vou deixar o link na descrição. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.